Parte 2. Proteínas. Parte 2. Guia de estudos do BOC. 26. O padrão de eletroforese mostrado na ilustração e na tabela é consistente com descrição do gráfico. A curva de eletroforese, da esquerda para a direita. Albumina, primeiro pico. Alto, dentro do normal. Alfa 1 e alfa 2 globulinas. Picos pequenos, dentro do normal. Beta globulina. Discreto, normal. Gama globulina, claramente aumentada, com um aumento largo, espalhado, formando uma elevação ampla no lado direito do gráfico. Isto é, proteínas totais elevadas, albumina normal, alfa 1 e alfa 2 normais, mas gama globulina aumentada. Tabela. Fração, valor do paciente, intervalo de referência. Proteína total, 8,5 gramas por decilitro, 6,0 a 8,0 gramas por decilitro. Albumina, 4,3 gramas por decilitro, 3,6 a 5,2 gramas por decilitro. Alfa 1, 0,3 gramas por decilitro, 0,1 a 0,4 gramas por decilitro. Alfa 2, 0,7 gramas por decilitro, 0,4 a 1,0 gramas por decilitro. Beta, 0,9 gramas por decilitro, 0,5 a 1,2 gramas por decilitro. Gama, 2,3 gramas por decilitro, 0,6 a 1,6 gramas por decilitro. A. Síndrome nefrótica. B. Gamopatia monoclonal. C. Gamopatia policlonal, exemplo, inflamação crônica. D. Deficiência de alfa-1 antitripsina. Enfisema grave. Alternativa correta. C. Gamopatia policlonal, exemplo, inflamação crônica. Raciocínio. Proteína total aumentada, 8,5 gramas por decilitro, às custas do aumento da gama globulina, 2,3 gramas por decilitro. Albumina, alfa 1, alfa 2 e beta normais. Não há pico monoclonal, M-spike, que sugira gamopatia monoclonal. Não há padrão de perda de albumina com alfa 2 elevado típico de síndrome nefrótica. Não há ausência de alfa 1 típica de deficiência de alfa 1 antitripsina. O padrão descrito, gama globulina aumentada de forma difusa com demais frações normais, é característico de gamopatia policlonal, encontrada em inflamações crônicas. 27. A análise do líquor, CSF, para bandas oligoclonais é usada para rastrear qual dos seguintes estados: A. Mieloma múltiplo. B. Esclerose múltipla. C. Miastenia grave. D. Doença de von Willebrand. Alternativa correta. B. Esclerose múltipla. Raciocínio. Bandas oligoclonais no líquor, CSF, indicam produção intratecal de imunoglobulinas. O teste é classicamente usado como apoio diagnóstico da esclerose múltipla, onde se observa a presença de duas ou mais bandas oligoclonais no líquor que não aparecem no soro. Mieloma múltiplo, doença de células plasmáticas, pesquisada em soro e urina, não em CSF. Miastenia grave, doença autoimune neuromuscular, diagnosticada por anticorpos antirreceptores de acetilcolina, não por bandas oligoclonais. Doença de von Willebrand, distúrbio de coagulação, sem relação com bandas no líquor. Por isso, a análise de bandas oligoclonais no líquor é usada para esclerose múltipla. 28. A identificação da proteína de Bence-Jones é melhor realizada por A. Teste do ácido sulfossalicílico. B. Tiras reagentes de urina. C. Eletroforese por imunofixação. D. Imunoeletroforese. Alternativa correta. C. Eletroforese por imunofixação. Raciocínio. Proteínas de Bence-Jones são cadeias leves livres, kappa ou lambda, excretadas na urina, características do mieloma múltiplo. Testes simples como ácido sulfossalicílico ou tiras reagentes podem detectar proteínas totais, mas não são específicos nem diferenciam cadeias leves de outras proteínas. Imunoeletroforese é um método mais antigo que identifica imunoglobulinas, mas imunofixação eletroforética é o método atual de referência, gold standard, para identificar cadeias leves, Bence-Jones, de forma precisa. Portanto, a melhor forma de identificar a proteína de Bence-Jones é
C. Eletroforese por imunofixação. 29. Para garantir um resultado preciso do nível de amônia, a amostra deve ser: A. Incubada a 37 graus Celsius antes do teste. B. Centrifugada e separada imediatamente. Testada como rotina. C. Centrifugada, separada, colocada no gelo e testada imediatamente. D. Armazenada em temperatura ambiente até o teste. Alternativa correta. C. Centrifugada, separada, colocada no gelo e testada imediatamente. Raciocínio. A amônia é muito instável no sangue. Seu nível pode subir rapidamente após a coleta devido à produção pelas células. Para evitar falsos aumentos, é necessário manter a amostra em gelo, separar o plasma imediatamente e analisar o mais rápido possível. Incubar a 37 graus Celsius ou manter a temperatura ambiente aumenta a degradação e eleva falsamente os níveis. Centrifugar e separar imediatamente ajuda, mas sem gelo não garante estabilidade. Por isso, o procedimento correto para a dosagem de amônia é: centrifugar, separar, manter em gelo e testar imediatamente. 30. Valores errôneos de amônia podem ser eliminados por todos os seguintes procedimentos, exceto: A. Garantir que a água e os reagentes sejam livres de amônia. B. Separar o plasma das células e realizar a análise do teste o mais rápido possível. C. Coletar a amostra em tubo previamente resfriado e imergir o tubo em gelo. D. Armazenar a amostra protegida da luz até a análise ser concluída. Alternativa correta. D. Armazenar a amostra protegida da luz até a análise ser concluída. Raciocínio. Para obter resultados corretos de amônia, é essencial usar água e reagentes livres de amônia. Separar rapidamente o plasma das células. Coletar a amostra em tubo frio e colocar imediatamente no gelo. Proteger da luz não tem efeito significativo nos níveis de amônia. Essa prática é importante para analitos fotossensíveis, como bilirrubina, mas não para amônia. Portanto, todas as opções ajudam, exceto armazenar protegido da luz. 31. Um paciente criticamente enfermo torna-se comatoso. O médico acredita que o coma é devido à insuficiência hepática. O exame mais útil nesse diagnóstico é: A. Amônia. B. ALT. C. AST. D. GGT. Alternativa correta. A. Amônia. Raciocínio. Em insuficiência hepática grave, especialmente na chamada encefalopatia hepática, o fígado não consegue metabolizar adequadamente a amônia em ureia. O acúmulo de amônia no sangue leva a sintomas neurológicos, incluindo confusão mental e coma. ALT, AST e GGT são enzimas indicadoras de lesão hepática, mas não explicam diretamente o coma nem correlacionam tão bem com encefalopatia hepática. A dosagem de amônia é a mais útil para avaliar a gravidade e confirmar a hipótese de encefalopatia por falência hepática. Por isso, a resposta correta é amônia. 32. Uma amostra de soro demonstra um resultado elevado quando testada com a reação de Jaffe. Isso indica: A. Hipotermia prolongada. B. Comprometimento funcional renal. C. Gravidez. D. Arritmia. Alternativa correta. B. Comprometimento funcional renal. Raciocínio. Reação de Jaffe é o método clássico para a dosagem de creatinina no soro. Um resultado elevado nesse teste significa nível elevado de creatinina, que é o marcador mais usado para avaliar a função renal. Níveis altos de creatinina indicam redução da taxa de filtração glomerular, ou seja, comprometimento funcional dos rins. Hipotermia prolongada, gravidez e arritmia não estão relacionadas diretamente com aumento de creatinina pela reação de Jaffe. Portanto, um resultado elevado na reação de Jaffe indica comprometimento funcional renal. 33. Para preparar 100 ml de um padrão de trabalho de 15 mg por decilitro de BUN a partir de um padrão estoque contendo 500 mg por decilitro de nitrogênio da ureia, a quantidade da solução estoque que deve ser usada é: A. 3 ml. B. 5 ml. C. 33 ml. D. 75 ml. Cálculo. Fórmula de diluição.
C1V1 igual C2V2. Onde C1 igual concentração do estoque igual a 500 mg dl. V1 igual volume do estoque que queremos calcular. C2 igual concentração desejada igual a 15 mg dl. V2 igual volume final igual a 100 ml. Primeiro converter tudo coerente. As concentrações estão em mg dl, o volume final em mililitro. Usando diretamente. V1 igual C2 vezes V2 dividido por C1. V1 igual 15 mg por decilitro vezes 100 ml dividido por 500 mg por decilitro. Atenção! 100 ml igual a 1 dl. Assim, podemos escrever V1 igual 15 vezes 1 dl dividido por 500 em dl, igual a 0,03 dl igual 3 ml. Alternativa correta. A. 3 ml. Raciocínio. A fórmula C1V1 igual C2V2 permite calcular o volume do estoque necessário, substituindo os valores da 3 ml de estoque mais completar com diluente até 100 ml para obter 15 mg por decilitro. Portanto, a resposta correta é 3 ml. 34. Em um ensaio de níveis de LD, 10 microlitros de amostra são adicionados ao reagente para um volume final de 1 ml. Qual é a diluição? A. 1 para 10. B. 1 para 90. C. 1 para 100. D. 1 para 1000. Cálculo. Volume da amostra. 10 microlitros. Volume final. 1 ml igual a 1000 microlitros. Diluição igual volume da amostra dividido por volume final. Diluição igual a 10 dividido por 1000 é igual a 1 para 100. Resposta correta. C. 1 para 100. Raciocínio. A diluição é sempre a razão entre a parte da amostra e o volume total final. Aqui, 10 microlitros foram diluídos até 1000 microlitros totais, 1 para 100. 35. Um paciente com glomerulonefrite provavelmente apresentará os seguintes resultados séricos. A. Creatinina diminuída. B. Cálcio aumentado. C. Fósforo diminuído. D. BUN aumentado. Resposta correta. D. BUN. Blandiureia nitrogen, aumentado. Raciocínio. Glomerulonefrite causa redução da taxa de filtração glomerular, TFG. Com a filtração prejudicada, creatinina sérica aumenta, não diminui. Ureia, BUN. Também se acumula no sangue o BUN elevado. Fósforo tende a aumentar, não diminuir, devido à retenção. Cálcio tende a diminuir, não aumentar, por menor ativação da vitamina D e hiperfosfatemia. Portanto, o achado mais característico entre as opções é BUN aumentado, alternativa D. 36. A principal forma excretória de nitrogênio é A. Aminoácidos. B. Creatinina. C. Ureia. D. Ácido úrico. Resposta correta. C. Ureia. Raciocínio. O corpo humano elimina nitrogênio resultante do catabolismo de proteínas principalmente como ureia, produzida no ciclo da ureia, ciclo da ornitina, no fígado. Outras formas também são excretadas, mas em menor proporção. Creatinina, produto do metabolismo muscular. Ácido úrico, produto do metabolismo de purinas. Pequenas quantidades de aminoácidos livres podem aparecer, mas não são forma primária de excreção. Aproximadamente 80 a 90% do nitrogênio excretado está na forma de ureia. Portanto, a principal forma de excreção de nitrogênio é ureia, alternativa C. 37. Na reação de Jaffe, a creatinina reage com A. Solução alcalina de sulfasalazina, formando um complexo amarelo alaranjado. B. Iodeto de potássio, formando um complexo púrpura avermelhado. C. Nitroferricianeto de sódio, formando uma cor marrom avermelhada. D. Solução alcalina de picrato, formando um complexo laranja avermelhado. Resposta correta. D. Solução alcalina de picrato, formando um complexo laranja avermelhado. Raciocínio. O método de Jaffe é a reação clássica para dosagem de creatinina sérica e urinária. Consiste na reação da creatinina com picrato em meio alcalino, formando um complexo colorido alaranjado avermelhado.
É um método simples, mas pouco específico, já que várias substâncias, glicose, proteínas, ácido ascórbico, corpos cetônicos, também podem interferir. Portanto, a reação correta é com solução alcalina de picrato complexo laranja avermelhado, alternativa D. 38. A depuração, clearance, da creatinina é usada para estimar a. Secreção tubular de creatinina. B. Secreção glomerular de creatinina. C. Massa glomerular e tubular renal. D. Taxa de filtração glomerular, TFG. Resposta correta. D. Taxa de filtração glomerular. Raciocínio. A clearance de creatinina mede quanto de plasma é limpo de creatinina pelos rins em 1 minuto. Como a creatinina é filtrada livremente pelo glomérulo e praticamente não é reabsorvida, seu clearance é usado como um bom estimador da taxa de filtração glomerular, TFG. Pequena quantidade pode ser secretada pelos túbulos, mas o impacto é mínimo, então a função principal é estimar a taxa de filtração glomerular. Portanto, a resposta correta é D. Taxa de filtração glomerular. 39. Um valor de creatinina sérica de 5,0 mg por decilitro é mais provavelmente encontrado com qual dos seguintes valores sanguíneos? A. Osmolalidade, 292 mOs/kg. B. Ácido úrico, 8 mg por decilitro. C. Nitrogênio ureico, BUN, 80 mg por decilitro. D. Amônia, 80 microgramas por decilitro. Resposta correta. C. Nitrogênio ureico, BUN, 80 mg por decilitro. Raciocínio. Uma creatinina sérica de 5,0 mg por decilitro indica insuficiência renal significativa. Em falência renal, não apenas a creatinina aumenta, mas também o BUN, Blood Urea Nitrogen. O valor de BUN igual a 80 mg/dl está muito elevado e é consistente com esse grau de disfunção renal. A osmolalidade, A, e a amônia, D, não apresentam elevações tão marcantes em insuficiência renal. O ácido úrico, B, pode estar aumentado em gota ou síndrome de lise tumoral, mas não acompanha de forma proporcional a creatinina nesse contexto. Portanto, o achado mais compatível é nitrogênio ureico igual a 80 mg/dl, alternativa C. 40. Problemas técnicos durante a coleta de um espécime de líquido amniótico levantam dúvidas quanto à sua real origem. Qual dos seguintes procedimentos estabeleceria melhor que o fluido é amniótico em origem? A. Medida de absorbância em 450 nanômetros. B. Dosagem de creatinina. C. Relação lecitina-esfingomielina. D. Hormônio lactogênio placentário humano, HPL. Resposta correta. B. Dosagem de creatinina. A dosagem de creatinina distingue se o fluido é realmente amniótico, creatinina baixa, ou se é urina materna, creatinina alta. Análise das opções. A. Absorbância 450 nanômetro, usada para medir bilirrubina no líquido amniótico, doença hemolítica fetal, não para confirmar a origem. B. Creatinina. Este é o teste clássico para diferenciar líquido amniótico de urina materna. O líquido amniótico tem níveis muito mais baixos de creatinina que a urina. C. Relação lecitina-esfingomielina, LOS, avalia a maturidade pulmonar fetal, não a origem do fluido. D. HPL pode estar presente, mas não é o método mais confiável e de rotina. 41. Qual dos seguintes representa o produto final do metabolismo das purinas em humanos? A. AMP e GMP. B. DNA e RNA. C. Alantoína. D. Ácido úrico. Resposta correta. D. Ácido úrico. Raciocínio. AMP e GMP, nucleotídeos derivados de purinas, não são produtos finais. DNA e RNA, macromoléculas que contêm purinas, mas não representam o produto final da degradação. A lantoína é o produto final em muitos mamíferos, que possuem a enzima uricase, mas não em humanos. Ácido úrico é o produto final do metabolismo das purinas em humanos, excretado pela urina. 42. O complexo de troponina consiste de A. Troponina T, cálcio e tropomiosina. B. Troponina C,
troponina I e troponina T. C. Troponina I, actina e tropomiosina. D. Troponina C, mioglobina e actina. Resposta correta. B. Troponina C, troponina I e troponina T. Raciocínio. O complexo de troponina é formado por 3 subunidades distintas, cada uma com uma função específica no controle da contração muscular. Troponina C, TNC, liga-se ao cálcio, iniciando a cascata que permite a interação actina-miosina. Troponina I, TNI, inibe a ligação da actina com a miosina em repouso. Troponina T, TNT, conecta o complexo de troponina à tropomiosina, estabilizando sua posição sobre a actina. Esse complexo regula a contração do músculo esquelético e cardíaco em resposta ao cálcio. É por isso que, em exames laboratoriais, a troponina T e a troponina I são biomarcadores importantes para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. 43. A presença da proteína C reativa, PCR, no sangue, é uma indicação de a. Uma infecção estreptocócica recente. b. Recuperação de uma infecção pneumocócica. c. Um processo inflamatório. d. Um estado de hipersensibilidade. Resposta correta. c. Um processo inflamatório. Raciocínio. A proteína C reativa, PCR, é uma proteína de fase aguda produzida pelo fígado em resposta a citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, IL-6. Ela se eleva rapidamente em processos inflamatórios agudos e crônicos, sendo um marcador inespecífico de inflamação. Diferente das opções A e B, a PCR não indica especificamente o agente etiológico, Streptococcus ou pneumococcus, e também não é usada para diagnosticar hipersensibilidade, D. Assim, sua presença elevada no sangue reflete principalmente a ativação de um processo inflamatório. 45. 90% do cobre presente no sangue está ligado a A. Transferrina. B. Ceruloplasmina. C. Albumina. D. Crioglobulina. Resposta correta. B. Ceruloplasmina. Raciocínio. A maior parte do cobre sérico, cerca de 90%, circula ligado à ceruloplasmina, uma glicoproteína produzida no fígado que atua como transportadora de cobre e possui também atividade enzimática, ferroxidase. Uma pequena fração do cobre no plasma está ligada à albumina e aminoácidos, mas essa representa apenas cerca de 10%. Esse dado é importante no diagnóstico diferencial de distúrbios como a doença de Wilson, onde há deficiência de ceruloplasmina e acúmulo de cobre livre nos tecidos. Resumindo, cobre sérico 90% ceruloplasmina, 10% albumina e aminoácidos. 46. Qual das seguintes determinações é útil no diagnóstico pré-natal de defeitos abertos do tubo neural? A. Alfa-fetoproteína no líquido amniótico. B. Estriol no líquido amniótico. C. Estradiol no soro materno. D. Estrona no soro materno. Resposta correta. A. Alfa-fetoproteína no líquido amniótico. Raciocínio. A alfa-fetoproteína, AFP, é uma proteína produzida pelo fígado fetal. Quando há defeitos abertos do tubo neural, como espinha bífida ou anencefalia, ocorre extravasamento de líquido cefalorraquidiano para o líquido amniótico, elevando significativamente os níveis de AFP amniótica. Esse marcador, junto com a ultrassonografia, é essencial para o diagnóstico pré-natal. Já o estriol, estradiol e estrona são hormônios relacionados ao estado placentário e fetal, mas não são específicos para defeitos do tubo neural. 47. O padrão de eletroforese mostrado na ilustração é consistente com descrição do gráfico. Traçado de eletroforese com um pico muito alto e estreito logo no início, seguido de um pico pequenino antes dele, depois ondulações bem baixas nas regiões intermediárias, e uma elevação final discreta. A tabela ao lado traz as porcentagens relativas por fração: 4,5%, 64,5%, 3,6%, 6,5%, 12,6%, 7,9%, soma 100%. A. Padrão normal de proteínas séricas. B. Padrão normal de proteínas do LCR, líquor CSF. C.
Padrão anormal de proteínas séricas. D. Padrão anormal de proteínas do LCR, líquor CSF. Resposta. B. Padrão normal de proteínas do LCR, CSF. Raciocínio. No LCR normal a proteína é escassa e o padrão é fortemente dominado pela albumina, 60-70%, com pré-albumina visível, pico pequeno antes da albumina, e globulinas muito baixas. A fração gama costuma ser menor que 10%. Os valores apresentados: albumina 64,5%, gama 7,9%, pequenas frações intermediárias e pré-albumina 4-5%, batem exatamente com o padrão típico do LCR. Em soro normal, as globulinas, alfa 2, beta, gama, são bem mais proeminentes. Aqui, elas estão discretas, o que afasta as alternativas de soro. Como o desenho e as porcentagens estão dentro do esperado para LCR, não indicam anormalidade, descarta, D. 48. Aptoglobina sérica é A. Diminuída em pacientes com lesão tecidual e neoplasia. B. Aumentada em pacientes com válvulas cardíacas protéticas. C. Diminuída na anemia hemolítica. D. Aumentada na hemólise in vitro. Resposta. C. Diminuída na anemia hemolítica. Raciocínio. A aptoglobina é uma proteína de fase aguda que se liga irreversivelmente à hemoglobina livre liberada durante a hemólise intravascular. Quando ocorre hemólise, há consumo de aptoglobina, resultando em níveis séricos diminuídos. Por isso, ela é um marcador importante para diferenciar anemia hemolítica de outras condições. Na hemólise in vitro, alternativa D, a aptoglobina não diminui porque o processo não ocorre dentro do organismo. Em lesão tecidual ou neoplasias, A, pode até haver aumento leve, por ser proteína de fase aguda. Em próteses valvulares cardíacas, B, pode ocorrer hemólise mecânica e queda da aptoglobina, não aumento. 49. O laboratório A, mede a alfa-fetoproteína sérica materna, ANSAFP, entre 16 a 18 semanas de gestação para rastrear distúrbios fetais. A mediana de MSAFP do Lab A na 16ª semana é 32 microgramas por litro. Uma mulher de 37 anos tem MSAFP de 34 microgramas por litro na 16ª semana. Esse resultado é consistente com A. Um nível normal de MSAFP para 16 semanas. B. Possível defeito aberto do tubo neural, incluindo espinha bífida. C. Possível gestação múltipla. D. Possível trissomia, incluindo síndrome de Down. Resposta. A. Um nível normal de MSAFP para 16 semanas. Raciocínio. O valor observado, 34 microgramas por litro, está muito próximo da mediana do laboratório, 32 microgramas por litro, para a 16ª semana, dentro da variação normal. MSAFP elevada sugere defeito aberto do tubo neural ou gestação múltipla, B, C. MSAFP diminuída sugere trissomias como Down, D. Como o valor está essencialmente normal, a opção correta é A. 50. Ao desenvolver o intervalo de referência para um novo EIA, ensaio imunoenzimático, de CIA, antígeno carcinoembrionário, observou-se que o intervalo para a população normal é mais amplo do que o publicado pelo fabricante. Os controles são aceitáveis, com um coeficiente de variação estreito. Isso pode ser explicado por A. Interferência positiva de outro marcador tumoral. B. População enviesada para uma idade mais jovem. C. Controle inadequado de temperatura durante o ensaio. D. Inclusão de não fumantes e fumantes na população do estudo. Resposta. D. Inclusão de não fumantes e fumantes na população do estudo. Raciocínio. O CIA, carcinoembrionic antigen, é um marcador tumoral, mas seus níveis também variam fisiologicamente em fumantes, que apresentam valores mais altos que os não fumantes. Isso leva a um intervalo de referência mais amplo quando ambos os grupos são incluídos. O fato de os controles estarem adequados indica que não houve problema técnico, descarta C. Nem a idade jovem, B, nem interferência de outro marcador tumoral, A, justificam esse aumento da amplitude. Portanto, a explicação correta é a mistura de fumantes e não fumantes.